Eu sou o professor Fernando Porto, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Academia Brasileira de História da Enfermagem e, bem como, líder do grupo de pesquisa Lá Cuidem. Como é de praxe nas nossas apresentações, eu peço então, chama a vinheta! Trago para vocês, então, o controle de epidemias e o papel da enfermagem no recorte histórico-social. Esse estudo foi elaborado por mim, Fernando Porto, e pela doutora Mercedes Neto, da UERJ. Portanto, então, iremos trazer como objetivo discorrer sobre as epidemias articuladas à atuação de mulheres nos cuidados prestados no Brasil. Tivemos como método um ensaio teórico, na perspectiva do método histórico. A baliza temporal são 2 fragmentos: febre amarela, 1849 a 1868, e o segundo, gripe espanhola, 1918-1919. As fontes foram literaturas de aderência e material audiovisual, e o estudo está respaldado na Lei dos Direitos Autorais e Resolução do Conselho de Saúde número 510 de 2016. O referencial de estratégia de apresentação vai ser o filme Túnel do Tempo, apresentado no Brasil, e ele aconteceu na década de 60. Contava com artistas americanos, o James, o Lee e o Robert. E aí eles faziam uma viagem no tempo, eles se perdiam numa máquina do tempo. E é nessa proposta que nós vamos seguir aqui também nesta apresentação. Vejam aí que foi transmitido em 30 episódios no Brasil, traduzido para o português. A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, O Túnel do Tempo. Então, vamos viajar. Eu sou um viajante do tempo. Poderia me contar sobre a febre amarela? Setembro de 1849, quando um navio americano que fez escala em ilhas infectadas do Caribe atracou em Salvador. De lá, o vírus se alastrou por toda a costa, fazendo vítimas na capital do Império já em... Como assim, meu senhor? Não estou entendendo. O que se deve a isso? Muitos acreditavam que era um castigo pela manutenção do tráfico de escravos. Outros diziam que, sem dúvida, a peste tinha se originado na costa da África e estava sendo trazida pelos navios tumbeiros. Puro preconceito. Vale-se ressaltar que a maioria absoluta das vítimas da doença eram de pessoas brancas. Poucos escravos sucumbiram de... Mas, meu senhor, o que o governo fazia para isso? Que no início da década de 1850, os governantes do Império tinham imaginado que o fim do tráfico de escravos havia sido a medida mais eficaz que poderiam ter adotado no combate à febre amarela. A Comissão de Higiene pouco podia fazer. Por seu lado, o imperador Dom Pedro II incentivava pessoalmente os esforços das instituições de caridade, fazendo doações generosas e visitando doentes em hospitais e enfermarias a cada novo ataque epidêmico. E não se veja nos atos do imperador nenhum sinal de hipocrisia. Ele e a princesa Isabel chegaram a pegar a doença, assim como seu filhinho, Pedro Afonso, que não resistiu e sucumbiu com apenas 1 ano e meio de... Meu Deus, mas o que dizem os médicos sobre isso? Os infeccionistas ficavam na sinuca de bico, se dividiam em torno da origem da doença e se confrontavam em como evitar a propagação da mesma. Ainda não sabiam que a doença se propagava pelo mosquito infectado. Então tomavam várias medidas para diminuir o caos da doença e evitar novos surtos. Para evitar que supostas partículas saíssem da terra e chegassem até o ar, molhavam as ruas e deixavam o lamaçal maior ainda. Alguns diziam que fogueiras de lenha e alcatrão deviam ser feitas para purificar o ar. Outros chegaram a propor tiros de canhões para purificar o ar. Que calamidade! Quantos morreram? A febre amarela atacou em cheio a cidade do Rio de Janeiro, que na época contava com 244 mil habitantes. Desses, 1/3 pegou a doença.
e o número de mortos nesta primeira epidemia chegou a 4.160 pessoas. Alguns falavam em 10 mil, outros falavam em até 15 mil vítimas fatais. Um escândalo isso! E os políticos faziam o quê? O senador e ex-ministro mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos afirmou que a enfermidade não era tão temida assim, chegando a colocar em dúvida sua real gravidade. Eu estou convencido de que se tem apoderado da população do Rio de Janeiro um terror demasiado e que a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado lazaretos e feito tanto escarcéu. Julgo até necessário que se institua um exame público a esse respeito, a fim de mostrar ao Brasil e ao mundo que não é a febre amarela que reina hoje. Ironicamente, 2 semanas depois desse fatídico depoimento, o senador morreu por complicações da febre amarela. E ele não foi o único. Outros 4 parlamentares morreram. Mas que coisa! Mas quando tudo isso passou, melhorou? Após permanecer praticamente ausente desde 1862, nenhum caso sequer da doença foi registrado de 1865 a 1867. A febre amarela reapareceu no Rio no verão de 1868, e a partir de então não mais deixou a cidade até a bem-sucedida campanha de erradicação liderada por Oswaldo Cruz. E daquela viagem no túnel do tempo, e fui consultar os livros para confirmar, ver se não havia exagero. Muito pelo contrário. O que eu encontro no livro de estatísticas das mortes por febre amarela é realmente um número assustador. Inclusive sobre o político Bernardo Vasconcelos, encontrei notícia no Correio da Tarde, no Correio Mercantil. São dados que realmente nos levam a crer do político. Em alguns momentos, fazendo um anacronismo, parece até que estamos vivendo dias atuais. Na visita ao passado, eu não encontro mulheres na conversa com aquele senhor. Mas a literatura aponta Francisca de Sade, filha de português, de certa situação financeira para a época, não aspirou seguir a vida religiosa, o que era comum para algumas mulheres, e casou-se com Nicolau Aranha Pacheco, um militar do exército, mas ele falece em 1670. Sade ficou viúva aos 32 anos e, mediante aos acontecimentos da bicha era o nome que se dava à época para a febre amarela, transformou uma das residências deixada pelo seu esposo em uma enfermaria para cuidar dos acometidos da patologia, e faleceu em 21 de abril de 1702. À época, ela foi reconhecida socialmente pelos seus feitos, mas após sua morte caiu no esquecimento social, sendo defendida inclusive por Afonso Costa, por meio do jornal A Tarde, em Salvador, por um reconhecimento em que ele a intitulava como primeira enfermeira, inclusive, antes de Ana Nery. Isso pode nos causar estranheza, mediante a literatura e mediante a grande divulgação de Ana Justina Ferreira Nery em virtude da Guerra do Paraguai. E Sade participou, então, no sentido dos cuidados, para cuidar dos acometidos por febre amarela. Isso se encontra nos anais de enfermagem. A febre amarela ela é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. É pela picada de um mosquito infectado que acabamos sendo acometidos. Alguns sinais e sintomas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. E tem como consequência insuficiência hepática, renal, icterícia, cansaço intenso. Então, vamos viajar de novo. Senhor, eu sou um viajante do tempo. O que acontece na gripe espanhola? Em 1918, a imprensa brasileira noticiava sobre a Primeira Guerra Mundial. A atenção da população estava dividida entre a declaração que ocorreu em outubro de 1917, de estado de guerra entre o Brasil e a Alemanha, e o envio de uma missão médica brasileira para colaborar no atendimento às vítimas da guerra, e a Revolução Russa de 1917, enquanto que pequenas notas informavam sobre uma forte gripe que se alastrava na Europa.
A epidemia de gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918, nos navios que atracavam os portos brasileiros vindos da Europa. É atribuído ao navio inglês Demerara ter trazido essa virose que se disseminou por todo o país. O navio saiu de Liverpool, na Inglaterra, com escala em Lisboa, e atracou nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Sem saber como tratar o problema, as autoridades sanitárias e a imprensa colocaram em dúvida a ocorrência da doença no Brasil. Essa situação evidenciaria a fragilidade das políticas de saúde brasileira. Senhor, mas por que gripe espanhola? Apesar de ser conhecida como gripe espanhola, a gripe surgiu nos campos militares do interior dos Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos e outros países estavam em guerra, os governos atuavam censurando notícias sobre a doença. O nome espanhola é atribuído ao fato de que a Espanha, neutra na guerra, reconheceu a gripe como problema e divulgava informações sobre a doença. Na Europa, os primeiros registros foram feitos em abril de 1918, em tropas francesas. O transporte de tropas e de trabalhadores entre os Estados Unidos, Europa e outras partes do mundo durante a Primeira Guerra Mundial certamente contribuiu para sua propagação, além de ter mascarado sua verdadeira origem. A guerra ajudou a espalhar a pandemia, porque era a Primeira Guerra Global. Navios carregavam dezenas de milhares de soldados infectados, passando por todo o porto ao redor do mundo. Mas por que a doença propagou-se? Foi isso que propagou a doença tão rapidamente e tão amplamente. Entre os meses de setembro e novembro de 1918, a epidemia assolou o Brasil. Caos sanitário, desordem social e crise política. Até o presidente da época, Rodrigues Alves, morreu em janeiro de 1919. Ele tinha acabado de ser reeleito presidente da República e não chegou a ser empossado. Voltei novamente da viagem do tempo. Fui consultar novamente a literatura. E encontro fatos e fotos da enfermeira da Cruz Vermelha Brasileira no enfrentamento da gripe espanhola em 1918. Os dados apontados na literatura são de grande valia. Registros noticiosos no Jornal do Comércio aparecem de forma impressionante. A gripe espanhola faz uma devastação e várias escolas, inclusive, são adotadas como enfermaria. Nesta foto podemos ver um cemitério onde os caixões ainda não estavam devidamente sepultados, espalhados pelo espaço. Nessa imagem destaco, na gripe espanhola, a imagem das enfermeiras da Cruz Vermelha. Inclusive, numa outra imagem que se encontra ao lado, na escola Deodoro, com doentes acamados, mas no chão. Inclusive, no artigo que será publicado na Rebem, intitulado Lições do Passado no Presente, notícias da pandemia de gripe espanhola, a Covid-19, onde eu, um dos autores, bem como a doutora Mercedes Neto, analisamos as condutas sanitárias da gripe espanhola e sua relação com a pandemia da Covid-19. Tivemos como metodologia a perspectiva da microhistória, com análise de matérias publicadas na Revista da Semana sobre a gripe espanhola, tendo inclusive como critério publicações com o termo epidemia, referentes à gripe espanhola ou à influenza no período do surto epidêmico e circunscrita no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Os resultados foram encontrados 18 registros. E entendemos ao final que as lições deixadas pela epidemia da gripe espanhola, em termos de coronavírus, serão de mudança no campo político, social e dos cuidados, como marcas das grandes epidemias. Enfim, chegamos às considerações finais, após essa exaustiva viagem no túnel do tempo. Optamos por 2 epidemias, febre amarela e gripe espanhola. Na febre amarela, entender que tivemos uma mulher que abriu uma casa para atender os acometidos e no século XXI nem sequer é mencionada. E isso muito nos preocupa na perspectiva do que está acontecendo agora, neste momento, no século XXI. A gripe espanhola. A gripe espanhola, muitas enfermeiras atuaram, como nós vimos, da Cruz Vermelha Brasileira, mas não podemos negar que outras escolas, cursos, e vou me limitar ao Rio de Janeiro. A Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, a atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, que funcionou de 1917 a 1921. Essas enfermeiras atuaram na gripe espanhola,
com um certo destaque nas páginas das revistas e dos jornais, mas nomes de destaque como vulto histórico não encontramos. Será que isto vai acontecer na pandemia que estamos vivendo no século XXI? São algumas reflexões que paramos para pensar. Estamos vendo nas mídias sociais discussão política, social, cultural, e a lição que esses estudos das duas epidemias apresentadas, elas trazem mudanças, discursos políticos, mudanças sociais, mudanças culturais, enfim, prognósticos que podem nos ajudar a caminhar melhor no período pós-pandêmico Covid-19. Obrigado a todos pela atenção.